Olá, eu sou a Neila Chamas, CEO da ETC Just Group, e hoje temos mais um episódio do nosso podcast, Negócios Sem Fronteiras. E para participar de hoje do nosso encontro aqui com vocês, nós temos o Paulo, da ETC São Paulo, Paulo Cabral, que está há 12 anos 12 anos levando muitos estudantes da melhor forma possível para o exterior e ao lado aí da ETC, tornando essa marca cada vez melhor. Paulo, se apresente, fala um pouquinho de você. Certo. Bom, eu já estou há 12 anos com a ETC, mas já estou há 20 anos no mercado de intercâmbio. Eu sou formado em turismo e, bom, até a faculdade eu não fazia noção que eu ia embarcar nesse universo. Eu estava desenvolvendo a minha carreira toda para o mercado de eventos. Eu fiz os meus estágios da faculdade em eventos, o meu trabalho de conclusão de curso todo para eventos, mas chegou num determinado momento que aquela rotina do evento muito corrida, de não Final ter de semana, final né? de Não ter semana, dia. horários malucos. Imagina você com 18, 19, 20 e poucos anos, tendo que lidar com situações super complicadas de horário, de lidar com equipes. Eu trabalhava, no caso, com obras de arte do exterior, que trazia para os museus e para as galerias para fazer as exposições. Obras caríssimas, que às vezes o pessoal na montagem destruía, tinha que lidar com seguro, com problemas assim, muito de gente grande para um menino que estava recém na faculdade, assim, né? Então aquilo ali foi me deixando traumatizado e eu percebi que eu precisava de um negócio mais de rotina, com horário, com um jeito de trabalhar mais certinho, e tive a oportunidade então de entrar numa agência de intercâmbio. Entrei inicialmente para cobrir licença maternidade de uma outra funcionária. Eu já tinha um nível de inglês muito bom, porque eu já estudei inglês a vida inteira e fiz cursos específicos de inglês fora da escola, fora da grade curricular normal da escola. E acabei dando super certo nessa agência. Até então nunca tinha feito intercâmbio, não tinha ligação nenhuma com esse ramo, né? E surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio depois de que estava nessa empresa. Fiquei por um bom tempo nessa empresa, fiquei mais ou menos uns 10 anos também. Depois fiquei mais ou menos uns 8 anos, na verdade, e depois mais 12 na ETC. Daí fiz meu primeiro intercâmbio para o Canadá. Vancouver, né? Que foi uma experiência, assim, um divisor de águas, que foi onde eu vi que podia ser uma carreira bacana para mim, para que outras pessoas, outros estudantes pudessem vivenciar aquilo que eu vivenciei. E depois que você faz um período desse de autoconhecimento, porque o intercâmbio ele passa a ser muito mais do que um idioma, né? Ele passa a ser uma terapia, assim, autoconhecimento mesmo. Você volta empoderado, você volta se sentindo capaz de superar desafios, de se superar. E eu quis proporcionar isso para outras pessoas. Então, eu continuei um bom tempo nessa parte do backstage, né? Eu fazia o operacional, então eu não lidava com o cliente direto. Eu lidava somente com as escolas, eu recebia as matrículas e fazia toda a parte de reserva do curso, reserva da acomodação. Só que daí eu fui crescendo, né, nesse setor e chegou um momento que não tinha mais para onde eu crescer e me foi proposto vir para o front, né, para atender o cliente. Então eu comecei devagarinho ajudando alguns consultores a atender seus clientes, até que fui pegando confiança e comecei a atender meus próprios clientes sozinhos. E daí surgiu a oportunidade de entrar na sociedade da ETC, na qual estou até hoje, com a Neila. E daí comecei a atender, a ter mais autonomia para atender os clientes, para fazer as parcerias com as escolas que a gente tem interesse em fechar, poder mostrar mais cursos, ter mais autonomia para desenvolver esse atendimento mais personalizado do cliente, né? Na ETC tive a oportunidade de conhecer novos países também, fui para a África do Sul, fui para a Nova Zelândia, fiz algumas viagens pessoais também por alguns outros países na América Latina. Então foi assim que Dentro do Brasil, né? Nos nossos eventos. Dentro do Brasil né? também. Nossa, nos eventos da ETC, já conheci boa parte aí das capitais brasileiras.
E é basicamente isso. Estou aí até hoje no mercado de intercâmbio, no ETC, fazendo aí essa marca para frente e colocando cada vez mais estudantes para conhecer o mundo. Transformando, né, a vida Transformando de muitos vidas, deles né? de forma séria, né, e leve, né, da mesma Sim. forma. Tem alguma história, Paulo, assim, ou algumas histórias, porque assim, a gente falando de 20 anos, você já viu muita gente Nossa. embarcar, voltar ou não voltar, né? Tem alguma que você gosta, assim, de lembrar, de compartilhar como sendo inspirador para Tem que te muitas. motiva? Tem muitas Conta a histórias história aí. inspiradoras. Tem uma história, a gente não vai citar nomes aqui, né? Sim, claro. Para preservar a imagem das pessoas, mas muitos casos, não só, mas muitos casos de estudantes que estavam jovens, recém-saídos às vezes do ensino médio, sem saber o que quer fazer de faculdade. E o intercâmbio foi transformador na vida dessas pessoas. Hoje eu vejo eles em posições muito bacanas, em grandes multinacionais, muitos, nem voltaram para o Brasil, desenvolveram uma vida, uma carreira lá fora. Tem um que virou chefe de cozinha de um restaurante super renomado em Brisbane, na Austrália. Deixa eu ver qual mais eu posso citar. No Canadá também, tem alguns que estão até hoje no Canadá. Tem uma família que eu consegui fazer a família inteira emigrar para o Canadá. Começou com o filho fazendo uma faculdade, depois a mãe foi fazer uma faculdade também, acabou levando o marido com o visto de trabalho. Estão lá até hoje e assim, se encontraram lá no retorno mesmo. Então você vê que realmente é um caminho de mudar vidas das pessoas, né? Através do intercâmbio você consegue transformar a vida delas. Maravilha. Dessas viagens que você foi, né, muitas a trabalho para exatamente conhecer locais e tal. Qual dos países assim que mais te surpreendeu, né, positivamente? África do Sul. Então, porque tem muitos que a gente já ouve falar, a gente já vai com a expectativa alta, Sim, né? Canadá, Nova Zelândia são países que a gente sabe que tem uma cultura receptiva já muito boa. São países de primeiro mundo, são países onde você anda de forma segura, mas ainda assim, o brasileiro tem já uma cultura muito calorosa, hospitaleira, e a gente sente um pouco falta disso no exterior, apesar de serem países excelentes. Sim. E as pessoas são receptivas ao modo delas. Se você está em Vancouver e tem uma dificuldade com um endereço, uma pessoa vai perceber e vai te ajudar. Nova Zelândia é exatamente a mesma coisa. Agora, na África do Sul é diferente. Na África do Sul é um calor humano parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. E que eu não podia imaginar que era desse jeito. E, ao mesmo tempo, eu estava comentando isso hoje com os nossos colegas aqui, que alguns ficaram curiosos e nunca tinham ido, que lá na África do Sul, bom, a palavra África, né, o continente africano tem uma conotação pesada, às vezes por conta da pobreza que aquele continente vive e tudo mais. E as pessoas não podem imaginar eu não podia imaginar, até quando eu fui escalado para ir para a África do Sul, eu acho que você se lembra, eu fiquei meio arredio, não queria ir, aquelas coisas que eu faço, né? E foi uma grata surpresa. Hoje em dia, se eu pudesse ranquear os lugares que eu conheço, a África do Sul foi o meu favorito. Foi o lugar onde eu me senti mais à vontade, tem uma ótima infraestrutura, não me senti ameaçado em momento nenhum. Achei que as escolas têm uma boa infraestrutura, as acomodações têm uma boa infraestrutura. Pode ser que no passado, que a gente já ouvia muita coisa, não tinha uma infraestrutura boa nas cidades, né, de transporte público, enfim, de segurança. Hoje em dia já tem transporte, tem segurança, você consegue se deslocar. E mesmo assim, as escolas de lá são super cuidadosas com localização, porque é um país de contrastes como o Brasil. Mas você vê que é um país que tem uma energia boa e que gosta de receber as pessoas de fora e tem uma boa infraestrutura. Tem uma moeda que é super desvalorizada, então para o brasileiro é super vantajoso ir para lá. As escolas têm uma super qualidade, o inglês deles puxa um pouco para o britânico. Eu sei que tem tem gente que tem mais facilidade com o inglês para o americano ou para o britânico, enfim. A cultura é muito forte, uma cultura muito forte. Toda aquela história do Nelson Mandela, de direitos humanos, apartheid, está tudo isso ali muito presente na rotina, muito vivo. Nas próprias atrações, né, atrações turísticas do país. Então você pode visitar o museu da vida do Mandela, ver as casas onde ele morou no Soweto,
Você pode, por exemplo, ver aonde ele ficou preso em Robben Island, que fica na frente de Cape Town. Essa parte é uma parte triste, mas é uma parte importante Histórica, da cultura né? deles. Mas ao mesmo tempo tem vinícolas maravilhosas, você tem muito contato com a natureza, fazer safari, que é muito legal. Tem esportes radicais, então dá para pular. No mesmo dia você toma um vinho numa vinícola, pula num bungee jump, vai ver uma praia cheia de pinguim. Então é assim, é surreal. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar do mundo, só lá. Bacana. E eu acho que o rico, né, disso tudo, dessa gente de ter uma variedade grande de opções, né? A gente tem um mundo de opções, né, para oferecer para o nosso cliente. Com todo o nosso conhecimento, né, com toda a nossa expertise, a gente conseguir direcionar o cliente, né, para o lugar certo. Para o lugar adequado, sim. Adequado, né? E você, por exemplo, conheceu na prática uns lugares e conhece outros, não só pela a questão teórica, né? Mas por conta dos seus alunos também já foram, já voltaram. Sim. Então... a gente não consegue ir para todos os lugares. Infelizmente, a gente não está em todos os lugares, podendo ir em todos os lugares a todo o tempo, né? Por diversos fatores. Mas pela prática, né, de tanto atender aquele destino, aquele tipo de cliente, a gente acaba pegando assim, que até se a gente falar que nunca foi, o cliente fica abismado. No meu caso, por exemplo, Malta. Malta eu não fui ainda, tô doido para ir, mas ainda não fui. Mas a gente vende muito Malta, fala muito de Malta sempre. A gente acaba adquirindo essa experiência com o feedback que o cliente traz. Gostou da escola, não gostou da escola, como que era a cidade. Então, eu sempre tento manter esse contato com o cliente. Pode parecer chato, tento me policiar para não ficar todo dia perguntando como é que estão as coisas, dar uma espaçada nisso. Mas eu sempre quero saber o que eles estão achando do curso, da escola, do destino. E você acha que isso é um grande diferencial seu? Eu acho, porque em outras agências, já passei por outras redes famosas, não dá nem para citar o nome, mas enfim... Na verdade, era um trabalho mais mecânico que a gente fazia em outras empresas, né? Às vezes a gente não tinha liberdade até para escolher qual escola vai vender. Tem aquelas duas que tem que ser uma daquelas duas, não. Aqui na ETC a gente já tem um leque maior para escolher para perfis mais diferentes. Então dá para se identificar uma pessoa que precisa de um lugar mais intimista, com o professor mais olho no olho, ou aquela pessoa que prefere uma escola mais moderna, mais solta, onde ele tem mais liberdade. Aquela cidade que às vezes, né, vai ter menos estrangeiros e mais Exato, locais, isso também né? é bem Ou não, comum. que é uma cidade mais cosmopolita, porque quer atividades praticamente todos os dias. Um destino onde ele possa potencializar essa imersão dele ou não. Ele quer ir pro blockbuster, né? Tipo, as cidades famosas. Bacana. E nesses seus 20 anos aí de experiência, você acha que teve mudança no mercado de intercâmbio? Como é que você vê o futuro do mercado de intercâmbio? O que você está achando aí dos próximos anos? O IA vai tomar conta do nosso trabalho? Eu espero que nem tanto, porque o IA ainda não consegue sacar a essência humana, aquele instinto que a gente acaba tendo para poder oferecer a experiência mais adequada para a pessoa, né? Mas eu acho que pode facilitar em uma série de outras coisas. Como várias outras coisas surgiram nesse período, né? Sim. Desses 20 anos, a internet, né? Poxa, a gente hoje em dia consegue, com os sistemas que a gente usa para fazer um orçamento, por exemplo, a gente consegue atender um número muito maior de pessoas, sei lá, por dia, por semana, do que a gente já atendia antes, que a gente fazia o negócio com a calculadora, uma ficha de preços, calculadora e papel e digitando tudo que demorava pra caramba, o cliente ficava impaciente. Então, tem essa mudança positiva, né, do meu ponto de vista, da agilidade com que a gente pode atender. Né? Então, a tecnologia ela não tem que ser uma coisa que vai, sei lá, vai roubar o teu emprego de conselheiro educacional, nada disso. Mas ela pode ser uma ferramenta para te auxiliar, te ajudar em, né? Para você ser mais rápido, ser mais eficiente e focar no que é importante, que é entender o que aquele cara quer, o que ele precisa. Cuidar, né? Resolver, né? Nos momentos certos. Que hoje em dia, por exemplo, todo o aparato que vem junto, que é necessário junto com o intercâmbio, a gente já está usando muita tecnologia. Então, você pode jogar no Google as datas que... Pode falar Google? Pode. Você pode jogar as datas e o Google já vai te trazer um panorama de quais datas estão mais baratas, quais não, para o cara poder decidir quando é o melhor momento para ele
viajar economicamente falando. Então, eu acho que não. Eu acho que A essência do intercâmbio... porque é diferente do turismo, né? No turismo, é uma coisa mais assim, o cara quer ir pra Disney. Assim, ele não precisa de uma assessoria tão grande, né? Assim, não é um projeto de vida ir pra Disney, né? A Disney ele vai passear e pronto. Agora, o profissional do intercâmbio, ele se faz necessário a partir do momento que ele tem que entender a jornada daquele cliente, entender onde ele quer chegar e poder ajudar ele nessa caminhada. O que ele tem que fazer, quais são as melhores escolhas que ele deve fazer, aonde ele pode potencializar os seus conhecimentos para poder atingir aquela faculdade ou aquele emprego, aquela experiência de morar fora e trabalhar. Então, aí a gente começa a falar aqui do dia a dia, né? De um responsável, né, por uma unidade. Você falou da questão, né, de ter o cuidado no planejamento, mas tão importante quanto o planejamento e a venda é o acompanhamento. Sim, né? Durante. Essa pessoa que vai ser responsável, né, por uma unidade, que quer realmente ter trabalhar com intercâmbio, ele tem que estar ciente de que vai trazer por muito tempo, né? Vai ter o contato com aquela pessoa, com a família, por muito tempo, porque é um programa que muitas vezes acontece durante um ano, né? Então, podem acontecer imprevistos. O que é que você vê como sendo a coisa mais importante, assim, crucial nesse projeto mesmo, né, de intercâmbio para os clientes finais e para as famílias? O suporte, a gente dá segurança, assim, porque na verdade o trabalho do profissional de intercâmbio é uma consultoria, né? Só que tem coisas que não dependem da gente, assim. Então, a experiência de cada um, a maneira como aquela pessoa vai se portar durante o intercâmbio, qual vai ser a postura dela, né? Perante ao curso, perante a rotina, as pessoas que ela vai conhecer, como que ela vai fazer para procurar emprego, como ela vai se portar nesses empregos. Então, a gente continua sendo como um braço direito, como uma orientação para aquele cliente, para poder dar esse respaldo. Mas tem que orientar também que depende muito deles, né? E a gente vai como um suporte. Eu digo para o cliente que a gente está sempre no bolso. Então, assim, até alguns clientes perguntam, né? Vocês têm um escritório lá fora? Como se fosse fazer muita diferença. Algumas agências têm um escritório lá fora. Só que eles têm horário de atendimento, eles têm os canais de atendimento oficiais, que eles vão te atender ou não, dependendo da disponibilidade deles, da mesma forma como eu aqui no Brasil. O que pode mudar aqui para mim é o fuso horário. Para quem está lá fora, eu disponibilizo o meu telefone como um número de emergência para qualquer perrengue. Eles sabem, eu deixo avisado que posso demorar para responder. E que tipo de coisa é emergência, ou que tipo de coisa é só um conselho, é só uma orientação. Mas eu tento continuar esse contato até o final da jornada da pessoa. E assim, a gente acaba, não é só até o final da jornada da pessoa, né? A gente acaba ficando como um contato, porque isso às vezes acaba reverberando. Sim. A pessoa depois volta para fazer outra coisa, ou manda um filho, ou manda um irmão, ou manda um amigo, e vai virando uma rede aí, né? Sem fim, se desdobrando. Você comentou uma coisa, né, que a mudança, né, do intercâmbio nesse processo aí desses seus 20 anos. E a gente esqueceu de falar num ponto que eu acho que é muito importante, que é a diversidade hoje que a gente tem de programas e até mesmo de destinos, né? Antigamente, a gente entrou mais ou menos no mercado, né, muito próximos ali, há 20 anos atrás. High school era Estados Unidos, né? Não tinha nem a diversidade de destinos, né? Curso de idiomas era Inglaterra, Estados Unidos. Higher Education, o ensino superior era uma coisa inatingível. Inatingível. Hoje em dia a gente começa a falar de trabalhos, de programas a partir de 5 anos, né? Trabalhar fora, né? De uma estudo maneira... e trabalho, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado. A gente está falando de destinos como Coreia, Dubai, né? Pois que lá atrás a gente nem falava. Japão, high school no Japão, que virou uma coisa recorrente na nossa unidade. Então, a gente começa a ver também a evolução nesse sentido, e aí eu acho que junta com a questão da demanda interna, né, que o brasileiro quer cada vez mais viajar, isso é fato, né, estudar fora, seja para se aperfeiçoar ou seja para fazer a vida lá fora, mas também essa questão das diversas formas de programas que a gente tem. Então,
Dentro desse leque enorme hoje, o que é que você tem mais tido dentro da agência? Quais são os programas que você mais tem visto, assim, de procura principalmente? Não sei se pelo cenário do Brasil, enfim, as coisas estão difíceis para a gente aqui Pela no nosso atual país. conjuntura. Pela atual conjuntura, exatamente. Mas o Work and Study é um negócio que sempre, todos os dias eu respondo pelo menos, sei lá, umas 5, 6 pessoas. Pessoas querendo ir para ficar mais tempo. Exato. Por conta. E aí, como não tem o dinheiro para se manter, acaba querendo fazer isso. Exato. O Work and Study é um sucesso, assim, sem dúvida. Irlanda, né, principalmente, porque é um destino que tem a maneira menos burocrática, tem uma burocracia, mas é a menos burocrática de todas. Mas sempre tem, o pessoal procura Work and Study até para onde não tem, né? Sim. Se tem Work and Study nos Estados Unidos, na Bélgica, sei lá onde. Mas é Work and Study mesmo. Mas eu acho que também o High School tem tido uma procura legal. Eu acho que um pouco maior do que era no passado. Sim. E uma diversidade de destinos maiores também, maior, né, do que antigamente. O pessoal tem procurado. Ontem mesmo eu respondi para uma série de países da Europa que não é muito comum, né? Então, Escandinávia, né? O pessoal procurando na Suécia, Finlândia, Noruega. E, bom, o problema desses destinos é que o pessoal não fala esses idiomas, né? E precisa falar um pouquinho. Ou então um inglês mais avançado. Eu tenho, então, um inglês mais avançado. Mas eu ficaria entre esses. E o curso de idioma, que é o curso de idioma de curta duração para férias, que é uma coisa que nunca sai de moda aí, digamos. Porque sempre uma mudança que a gente nota de comportamento aí também, não de comportamento, mas de uma mudança no mercado, é que a gente tem tido intercambistas mais velhos, né? Sim. Esse é um outro nicho, né? Pessoas mais adultas. Exato. Mesmo. Especialmente para o curso de idioma de curta duração. Tem aparecido muito, assim, executivo, jovem executivo, pessoas recém-chegadas no mercado de trabalho, ou pessoas que estão precisando dar uma guinada na carreira, procurando curso de inglês para poder conseguir uma promoção no trabalho, conseguir trocar de emprego. Então também é uma mudança aí que antes, coisa de 10, 15 anos atrás, parecia que era muito coisa de adolescente, né? Sim. E eles têm essa preocupação e hoje em dia, assim, casa de família, posso ficar em casa de família? Pode. Tem casa de família especializada para estudante com 30 anos, quando é um cara executivo, consegue uma família com um nível de vida melhor, numa localização melhor, suíte. Então, hoje em dia tem para todo mundo. Tem todos os gostos, todos os bolsos, famílias também, né? As famílias também que estão indo, né? O pai e a mãe trabalham, são executivos, enfim, tem uma carreira aqui no Brasil, precisam de inglês, mas vão sair de férias, não tem o que fazer com aquelas crianças. As crianças também precisam ter uma experiência, dá para mandar a família inteira. A partir de 6 anos de idade tem curso para essas famílias no exterior. Bom, você que está comigo aí mais de 12 anos, começou com a ETC, a gente veio né, teve a fusão há 4 anos atrás, em 2020. Como é que você vê a evolução, tanto da marca, né, quanto da empresa, né, como um todo no mercado? Eu acredito que foi um passo ousado, né, pelo momento, sendo na pandemia e tudo mais, mas ao mesmo tempo mostrou ser uma iniciativa aí de ficar maior, de ficar mais profissional, de dar um respaldo melhor para os franqueados. E acredito que a gente está caminhando aí para uma estruturação cada vez melhor e para poder entregar aí o melhor serviço, o melhor atendimento e a melhor qualidade para o intercâmbio dos nossos clientes. Paulo, e aí, para quem aí está pensando em abrir uma agência de intercâmbio, qual conselho que você daria para esses interessados? Eu aconselharia que tenha certeza de que quer seguir por esse caminho, porque é um caminho de comprometimento, ter a ciência de que você pode transformar a vida de pessoas e que é uma função aí, um caminho de muita responsabilidade, e procurar uma rede que te gere confiança, uma rede antiga, que tenha selo Belta, que tenha pessoas humanas, né, no sentido de te dar a mão quando você precisar, de olhar para você e para o seu estudante na hora que vocês precisem, porque não é só de vender intercâmbio, não é só de vender a escola certa, a gente precisa de bons parceiros também na hora de resolver problemas, porque o intercâmbio gera alguns problemas, algumas situações a serem resolvidas, e é nesse momento que eu acho que faz diferença a empresa certa onde você vai entrar, a marca certa onde você vai entrar,
aquela pessoa que vai estar do teu lado na hora do teu problema para te ajudar a resolver. Eu acho que... E eu tenho isso aqui na ETC Just, assim, na hora do perrengue, vocês me ajudam. Então, avaliar muito bem a cultura e os valores da empresa, né? Exatamente. Independente, aí a gente falando agora também, independente só da franquia de intercâmbio, né? Mas a franquia como um todo, né? Porque é como se fosse um casamento, né? Exatamente. Vocês têm que compartilhar. Então, bacana, gostei. Tem algo mais que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, compartilhar com os nossos ouvintes, seja da sua jornada, da sua história ou da ETC? Eu poderia dar outro conselho que é procurem viajar, procurem fazer intercâmbio, procurem novas culturas, porque eu acho que é isso que a gente leva da vida e é isso que transforma tudo ao nosso redor. E acho importante todo mundo passar por essa experiência pelo menos uma vez. Concordo. Bom, hoje o nosso bate-papo foi com o Paulo, esse parceiro aí de mais de 12 anos, e convido você a assistir os outros episódios e se inscrever aqui no nosso canal.